Olá, sou o Giancarlo, professor de reprodução da Senva Pós-Graduação e do CPT Cursos Presenciais. Venho aqui hoje falar a respeito da palpação transretal e do exame de ultrassonografia na reprodução da fêmea bovina. Primeiramente, gostaria de abordar a respeito da palpação transretal, onde a gente tem como base o exame ginecológico e o exame gestacional. Você saberia a diferença entre exame ginecológico e exame gestacional? Qual deles seria o mais importante? O exame ginecológico é o exame primordial, onde ele é aplicável principalmente nos momentos onde a gente já tem o pós-parto das vacas e a gente precisa examiná-las para saber se elas estão aptas ou não à reprodução animal, para que assim possa ser executado o planejamento de inseminação artificial ou até mesmo da IATF. Além do mais, poderia até mesmo ser utilizado a monta natural, mas para isso deve ser avaliado este animal nas características uterinas e ovarianas para saber se está tudo ok com a saúde desse animal reprodutiva e que este assim possa ter melhor eficiência. Bom, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o exame ginecológico, a gente tem que ter um conhecimento vasto de anatomia, sabermos identificarmos a cérvix, identificarmos o corno uterino esquerdo, o corno uterino direito e até mesmo o corpo do útero. Além do mais, avaliarmos com precisão as características definidas nesses ovários, seja o ovário esquerdo, seja o ovário direito. Bom, o que eu quero encontrar nesses ovários? Então, primeiramente, será que é necessário que se tenha uma simetria ou uma assimetria ovariana? Será que é importante, ao realizar o exame ginecológico, assim que você efetuar a palpação transretal, encontrar esses ovários do mesmo tamanho, ou seja, simétricos ou de tamanhos diferenciados? Para isso, basta você lembrar que caso tenha uma assimetria ovariana, a gente espera que aquele ovário, talvez de maior tamanho, possa encontrar uma estrutura que possa ser para nós muito importante. Então, eu vou fazer um esquema aqui para que vocês possam entender qual a diferença entre ter um ovário simétrico e termos ovários assimétricos. Então, vejamos, se eu tenho o ovário da esquerda comparado com o ovário direito assimétrico, eu logo me pergunto o que possa ter neste ovário direito para que ele seja maior em relação ao esquerdo. Então, duas estruturas que eu sempre vou ficar atento em encontrá-las, seja um corpo lúteo, podendo este ser proeminente ou não, ou até mesmo a presença de um folículo de maior tamanho, que eu chamo de folículo predominante. E por que esse ovário contralateral ele não estaria do mesmo tamanho ou até mesmo maior do que o ovário direito aqui representado? Porque nele haveria a presença de pequenos folículos, o que não levaria ele a ser tão maior quanto o contralateral. Bom, e se eu tiver uma vaca na qual ela se encontra com ovários simétricos, ou seja, o esquerdo e o direito do mesmo tamanho, isso pode caracterizar para nós que esse animal está na presença ou não de pequenos folículos, iniciando um desenvolvimento folicular, entretanto esse animal ainda não entrou em ciclicidade, ou seja, não ocorreu o crescimento folicular até o ponto de ter uma pré-ovulação e até mesmo uma ovulação, onde a gente teria a formação dessa estrutura conhecida como corpo lúteo. Bom, além do mais, eu posso me questionar, toda vez que eu tiver um ovário maior, significa que o animal se encontra ciclando? Nem sempre. Por quê? Porque a gente pode ter animais com ovários assimétricos, portanto, possa ser patológico. Devido a isso, a importância do exame ginecológico, para saber não somente se o animal está cíclico ou acíclico, e até mesmo saber diagnosticar uma eventual patologia ovariana, que aqui representaria como sendo um folículo que não veio a ovular,
e que comumente a gente chama este folículo de cisto. Então isso daqui já entraria na parte de patologia. Então, a gente sempre deve se recordar a importância do exame ginecológico de se encontrar uma simetria, mas nem todo ovário assimétrico significa ser bom, eficiente. Possa ser também patológico, ok? Vocês conseguem então decifrar a diferença entre simetria e assimetria ovariana? Então, olha a importância que nós temos ao avaliarmos essa diferença. Bom, então eu só quis aqui simplificar para vocês a característica ovariana. No exame ginecológico, toda vez que a gente realiza, o nosso sonho durante a palpação transretal é de encontrar esse tipo de ovário, onde a gente tem uma simetria, na presença já de um corpo lúteo, mostrando ciclicidade do animal, ou a presença de folículos em crescimento, com a presença de um folículo pré-ovulatório, caracterizando a fase de estro ou o início da fase de metaestro. O exame ginecológico, ele deve ser baseado principalmente na ciclicidade do animal. E o que é ser um animal cíclico? Quais são as fases do ciclo estral de uma fêmea bovina? Qual a duração desse ciclo estral? Você saberia me dizer? Então, para que a gente tenha um ciclo estral de aproximadamente 21 dias, vale ressaltar que o mínimo seria em torno de 18 e o máximo próximo de 24 dias. Não exclusivamente 21 dias, como a maioria ressalta para nós. Durante esses aproximados 21 dias, nós temos 4 fases no ciclo estral. Dentre essas 4 fases, vale ressaltar o proestro, vale ressaltar o estro, o metaestro e o diestro. Portanto, cada fase dessa tem uma duração. E qual seria essa duração? Então, para que a gente possa entender melhor, eu vou caracterizar aqui as 4 fases do ciclo estral. Então, primeiramente, eu vou ter o proestro, logo na sequência, o estro, metaestro e o diestro. A duração do proestro é de aproximadamente 3 dias. A duração do estro, ou comumente falado cio, dura em torno de meio-dia, ou seja, aproximadamente 12 horas. Já a fase de metaestro, ela tem uma duração aproximada de 2 até 3 dias, tá? E já o diestro, duração de aproximadamente em torno de 15 dias. Se nós somarmos tudo isso aqui, chegaríamos próximo aos 21 dias. Logicamente, a gente tem diestro de 16 dias, onde encurta o metaestro para aproximadamente 2 dias. A gente tem diestro de 17 dias, onde a gente pode ter um proestro de 2 dias e meio, com um estro de aproximadamente 8 horas e um metaestro de 2 dias. Então, há variações. Não é exata essa duração, tá? Então, o que acontece em cada uma dessas fases? Como caracterizar cada uma dessas fases? Qual a fase mais importante? Então, para a gente fazer uma breve revisão a respeito das 4 fases do ciclo estral, vale ressaltar o que está ocorrendo durante o proestro. Se tem duração de aproximadamente 3 dias, o que seria a cada dia desse proestro? Será que a gente tem já um animal com crescimento folicular? A gente já tem um animal com corpo lúteo formado? Ou a gente tem um animal que está com corpo lúteo em regressão? Vocês teriam noção como estaria o ovário dessas vacas? E qual a característica uterina? Mudaria o tônus de útero desse animal? E a cervix, como que estaria? Por isso que a palpação transretal ela é tão importante, que vale ressaltar que se nós temos que identificar cada uma dessas fases, não é à toa que a teoria vai nos mostrar a diferença entre elas.
Portanto, a prática é muito importante para caracterizar principalmente esses diferenciais entre essas fases do ciclo estral. Então, eu vou fazer um breve desenho ali para especificar a vocês e exemplificar cada uma dessa fase do ciclo estral. Primeiramente, iniciando pelo proestro. Então, vamos lá. Eu tenho o momento pelo qual a vaca acaba de sair da fase de diéstro, iniciando 0 hora de proestro. Qual a característica de encontrar na avaliação por palpação transretal esse animal em 0 hora de proestro? O que você imagina encontrar? Bom, então vamos responder. Em 0 hora de proestro, eu estou imaginando que eu tenho um animal na presença de um corpo lúteo. Para que ele esteja na presença de um corpo lúteo, a primeira característica que eu vou encontrar é uma simetria ovariana. E esse animal, então, nesse ovário de maior tamanho, provavelmente ele se encontre na presença do corpo lúteo. Além do mais, ele já se encontra na presença de folículos em crescimento, já numa fase mais adiantada da dinâmica folicular. Bom, é o momento caracterizado como sendo o início da luteólise. Então, nesse momento, ocorreu a destruição deste corpo lúteo e este entra em regressão. Bom, e daqui 12 horas, o que teremos? Será que esse corpo lúteo já desapareceu? Ou se esse corpo lúteo está regredindo aos poucos? Então, desenhando aqui como sendo 12 horas após o início do proestro, nós podemos imaginar que este ovário encontra-se ainda assimétrico na presença de um corpo lúteo em regressão, mas ele não desapareceu. E além do mais, esse folículo que se destaca em crescimento, ele continuará a crescer. E logicamente aqueles demais pode ser que já esteja em processo de atresia folicular. Bom, imaginamos que já se passaram mais 24 horas desse início do proestro. O que eu espero encontrar? O ovário dessa vaca já na presença de um corpo lúteo cada vez menor e a presença de um folículo cada vez maior. Vamos já para o final do proestro. Se a gente imaginar lá aproximadamente 72 horas do início desse proestro, imaginemos que eu tenha um ovário onde encontra-se assimétrico, não mais pela presença do corpo lúteo, e sim pela presença do folículo pré-ovulatório, tá? Que é o folículo dominante, o qual se tornará folículo com probabilidade de vir a ovular. E este corpo lúteo, ele agora, após 72 horas, espera-se que ele regrediu por completo. E o que ele formou? O mais conhecido, denominado corpo albicans, tá? Que é a cicatriz do corpo lúteo. Bom, assim podemos dizer que finalizamos as características de ovário do animal em proestro. Mas não vale somente entender quais as estruturas estariam presentes nesses ovários. Vale ressaltar para vocês sobre os hormônios que estão sendo produzidos e, ora, também diminuindo a produção. Lógico que todos sabem, ou espera que soubesse, que o corpo lúteo ele sintetiza como principal hormônio a progesterona. Já o folículo, em fase de dominância, a gente espera que o principal hormônio que ele esteja sintetizando seja o estrógeno. Então, uma regrinha muito fácil de vocês entenderem o que é proestro. O próprio desenho pode te auxiliar, onde eu tenho um folículo que a produção de estrógeno está cada vez maior e, em contrapartida, a produção de progesterona, já que o corpo lúteo encontra-se em regressão,
ela estará cada vez menor. E aí, teoricamente, é um momento pelo qual esse corpo luto já não mais sintetiza progesterona. Então, para facilitar a explicação sobre proestro, vale ressaltar para vocês que proestro é progesterona, que diminui, estrógeno, que se eleva. Então, proestro está muito bem definido. Se eu tenho progesterona reduzindo e estrógeno se elevando, logicamente, muda todo o tônus uterino, muda toda a característica de cervix nesse exame ginecológico. Além do mais, além dessas características uterinas, ovarianas, cervicais, muda até mesmo a vascularização. Então, se nós observarmos a vascularização em lábios vulvares, a cada dia a gente observa uma modificação, pois a tendência é que todo esse reprodutivo ele fique cada vez mais vascularizado. Por qual efeito? Por causa do efeito do estrógeno. Bom, caracterizando agora para vocês a fase de estro. No estro, já que eu tenho na presença de um folículo, já ele dominante, e eu vou agora ter uma fase curta de duração de aproximadamente 12 horas, podendo variar de 8 até 18 horas, onde eu vou ter a presença de ovário assimétrico pela presença do folículo pré-ovulatório e caracterizado pela presença de um folículo pré-ovulatório. Saberia me dizer o tamanho desse folículo? Há diferença entre uma vaca zebu e uma vaca taurina? Posso te responder com toda clareza. Há muita diferença. Saberia falar sobre a diferença entre o tamanho desse folículo pré-ovulatório? Pois bem, a vaca zebu, ela tem um folículo pré-ovulatório menor em relação às vacas taurinas, na média geral. Então, suponhamos, uma vaca zebuína, ela teria um folículo de aproximadamente 13 milímetros, em comparação a uma vaca taurina, que teria esse folículo de aproximadamente 15 milímetros. Isso também pode justificar a diferença dessa simetria ovariana. Bom, se eu tenho durante todo o tempo de estro a presença de um folículo pré-ovulatório e na ausência total de corpo luto, já que se encontra, relembrando a vocês, somente a presença de um corpo álcance, que 99% das vezes você, por palpação transretal, não conseguirá sentir o local desta cicatriz. Bom, quando finaliza-se então o estro, durante todo esse tempo, o efeito aqui foi somente do hormônio estrógeno, caracterizando todas as modificações, principalmente comportamentais, onde eu tenho a aceitação dessa vaca pelo touro, ou até mesmo pelo rufião, e até mesmo desejos sexuais pelas parceiras, as quais ficam na tentativa de monta, e esta que se encontra em estro, aceitando a monta. Bom, além mesmo do estro, agora a gente passaria a entender um pouco melhor sobre o metaestro. É importante mostrar a vocês que o metaestro na vaca tem uma importância fundamental, diferente da maioria das outras espécies domésticas. Por quê? Porque a vaca tem uma particularidade muito importante. A vaca ela ovula durante a fase do metaestro. E muitas outras espécies ovulam no decorrer do estro. Então a vaca tem essa particularidade. Primeiro ela demonstra o comportamento de cio. Assim que passa o comportamento de cio, esta então irá ovular. Mas quanto tempo após iniciar esse metaestro, esse animal ovula? A maioria imagina que é no momento que finaliza o estro, inicia o metaestro, esse animal já se encontra em ovulação. Não é bem isso. A vaca, a tendência dela a ovular, a ruptura desse folículo pré-ovulatório, ocorrerá em aproximadamente 8 a 12 horas após o início do metaestro. Então, se nós imaginarmos pela presença
de 0 hora do início do metaexo, a gente ainda teria a presença de um folículo pré-ovulatório, pois este ainda não ovulou, e teríamos, a partir ali de 8 a 12 horas, a ovulação, onde ocorreria a ruptura desse folículo, possibilitando assim a liberação do gameta feminino, mais conhecido como óvulo. Ocorreu a ovulação. O que vem na sequência da ovulação? Então, a gente tem um animal que acaba de ovular. Posteriormente, esse animal, ao ovular, inicia-se a formação de um corpo hemorrágico, que é o precursor do corpo lúteo. Este corpo hemorrágico em formação, com aproximadamente ali um dia de ovulada, um dia e meio, até mesmo 2 dias, ele se encontra presente. E assim ocorre a formação do corpo lúteo. Bom, será que na avaliação por palpação transretal a gente conseguiria, por palpação, identificarmos essas estruturas, seja um folículo pré-ovulatório, seja um folículo ovulando ou até mesmo um corpo hemorrágico? Bom, isso é bem difícil. Dependerá principalmente da sua experiência. E qual experiência eu preciso para isso? Experiência tanto teórica quanto prática. E principalmente agregando outras ferramentas de trabalho, como poderia ser a ultrassonografia. Finalizamos aqui a fase do metaestro. E assim entramos na fase de maior duração do ciclo estral, que é a fase do diéstro. O diéstro é caracterizado pela presença de uma estrutura denominada corpo lúteo, a qual sintetiza o principal hormônio da reprodução para que se tenha mantença de uma gestação, um preparo do ambiente uterino e até mesmo ali toda a estrutura de tônus uterino modificada e tudo por esse hormônio, que seria o hormônio denominado progesterona. Então, vale ressaltar, durante todos os 15, 16, 17 dias, em média, eu tenho durante todo esse diéstro a presença do corpo lúteo. E, logicamente, durante essas fases, a gente tem a dinâmica folicular contínua. Então, os folículos continuam a se desenvolver pela presença de progesterona em elevadas concentrações, não permite com que esses folículos cheguem à fase pré-ovulatória com possibilidade ovular e eles então virão a regredir, iniciando-se assim uma nova onda de crescimento folicular, até finalizar a fase do diéstro. Portanto, você saberia me dizer por que finaliza o diéstro? Tá aí o grande diferencial entre um especialista em reprodução e entre um profissional que se diz trabalhar com reprodução animal. O que venha a finalizar a fase do diéstro, iniciarmos novamente um proestro. Pois bem, isso se chama reconhecimento materno da gestação. Se essa vaca teve a chance de ficar gestante, logicamente, ela vai então permanecer na presença do corpo lúteo, produzindo progesterona, mantendo-se assim a sua gestação. Se esse animal reconhecer que ele não se encontra gestante, este corpo lúteo terá que regredir. Lembra-se lá da fase do proestro, onde ocorreu a luteólise? Pois bem, se esse animal não reconheceu estar gestante, ocorrerá a síntese de um hormônio chamado prostaglandina, F2-alfa. Essa prostaglandina levará à lise do corpo lúteo, ou seja, a destruição deste corpo lúteo. Por isso que esse animal retorna ao proestro. Pois bem, e o que é reconhecimento materno da gestação? Qual é a substância que está envolvida nesse processo? Qual a duração desse processo? Será que uma vaca já tem condições de reconhecer que se encontra gestante no 6º dia após ela ser copulada ou até mesmo inseminada? Ou tem um tempo mínimo para que isso ocorra?
Ressalto a você, especialista, que isso é muito importante. Se eu souber que este animal se encontra na fase de diestro, com aproximadamente, totalizando entre a ovulação e o 13º, 14º dia, esse animal já tem a chance de reconhecer a presença de um concepto. Através do quê? Através de uma substância chamada esta de interferon tal, sinalizando então que esse animal se encontra gestante. Eu gosto sempre de exemplificar isso, que essa substância, ela faz com que aquele concepto diga: mamãe, estou aqui. E a partir daí, então, esse animal tem a chance de permanecer com a progesterona alta e assim manter a sua gestação. Bom, aí a gente entraria na fase do exame gestacional e não mais exame ginecológico. Entretanto, no exame ginecológico, eu ressaltei durante todo esse tempo de explicação que a gente tem a ciclicidade do animal, mas tem aqueles animais em anestro, que são aqueles animais que o folículo não chega à condição dele vir a ovular, e existe aqueles animais também com patologias. Mas, dando continuidade a esse animal que teria chance de estar gestante, a gente agora pode abordar um pouco a respeito do exame gestacional. E esse exame gestacional, ele pode me dar como avaliação no 30º dia, aos 60, aos 90, mas no intervalo de 60 a 90 eu não poderia fazer? Logicamente poderíamos. Entretanto, é muito mais fácil a gente preconizar que o animal está gestante de 30, 45, 60, do que individualizar dia após dia, porque assim também teríamos muito trabalho. E também a gente deve imaginar que vaca não pare com exatamente 272 dias. A gente tem uma grande diferença entre animais zebuínos e animais taurinos. Hoje a média de parição de animais zebuínos encontra-se de próximo de 292 dias, enquanto animais taurinos encontra-se próximo de 275 dias. Bom, então não faria tanta diferença se eu determinasse se a vaca está gestante de 5 meses e 5 dias. Teoricamente, a gente tem uma faixa de aproximação onde a gente preconiza. Ela se encontra presente com aproximadamente seus 5 meses. Não com muita exatidão, até porque pode variar lá no tempo de parição desse animal. Bom, e qual a importância desse exame gestacional? Ressaltei toda a importância do exame ginecológico e o gestacional, o que teria de diferente? Pois bem, é possível palparmos uma vaca e preconizar que ela se encontra gestante com 30 dias? Sim. Você terá que ter bastante experiência prática. Colocará em risco essa gestação? Se você tem bastante habilidade, não. Pois bem, se você tem a consciência que você deve, ao avaliar o animal gestante com 30 dias, a presença de um corpo luto é obrigatória. A presença de uma assimetria uterina irá ocorrer, porém de uma forma bem discreta. E isso você tomará bastante cuidado, principalmente na sensibilidade, ao realizar essa palpação transretal, para assim concluir a possibilidade desse animal encontrar-se gestante. É muito mais tranquilo dar um diagnóstico numa vaca de 5 meses do que numa vaca de 60 dias, até mesmo pelo volume, por todas as características que virão a ocorrer de modificações nesse corno uterino gestante em relação ao contralateral. Bom, se imaginarmos que eu tenho vaca que possa estar gestante, confirmando por palpação transretal de 30 até aproximadamente 270, 290 dias, eu tenho uma vasta modificação a cada dia desse exame. E para isso você deve se tomar o cuidado, se policiar em cada uma dessas fases, principalmente nessas fases onde a gente tem pequenas alterações. Mas como que eu vou chegar a esse exame? Pois bem,
existem várias características que nos levaria ao auxílio para a confirmação dessa prenhez, como é o caso da presença do beliscamento positivo. Você saberia me dizer o que é beliscamento? Pois bem, por isso a importância dessa especialização, de te mostrar que existe algumas alterações que vêm a ocorrer na fase gestacional, que depois deixará de ocorrer e virão outras alterações, como é o caso do frênio. A gente não encontra uma vaca com beliscamento e ao mesmo tempo frênio. Ou ela dá beliscamento positivo ou ela dará frênio. Isso fará a diferença dos tempos gestacionais. Além do beliscamento e da presença do frênio, quais seriam outras alterações para avaliação durante um exame gestacional? Então a gente tem balotamento, nós temos o diâmetro dos cornos uterinos, nós temos a presença do corpo lúteo, nós temos a avaliação do placentoma. Tudo isso são características que nos levam a identificar o período gestacional pelo qual esse animal se encontra. Bom, para facilitar tudo isso, a gente tem a palpação transretal, mas a confiabilidade pode ser como ferramenta aplicável para nós a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela nos traz hoje uma exatidão muito maior do que somente a palpação transretal. Na avaliação ultrassonográfica, é muito importante que, primeiramente, a gente saiba palpar, pois a probe não levará a sua mão até a estrutura ser avaliada, ou seja, a tua mão terá que encaminhar esta probe até onde você deseja observar. Para isso, você tem que ter bastante experiência com palpação para depois pensar em trabalhar com ultrassonografia. E a ultrassonografia hoje existe uma gama de equipamentos para ser utilizados. Equipamentos com várias modalidades, como é o caso hoje do módulo Doppler. Bom, mas talvez a tendência futura do mercado é que todo equipamento tenha Doppler. Atualmente nem todos têm, mas nem toda vez que eu faço um exame ultrassonográfico eu preciso da modalidade Doppler. Ela é uma modalidade que hoje está tendo uma vasta aplicabilidade na reprodução da fêmea bovina, mas não significa que toda a avaliação ultrassonográfica eu preciso trabalhar com o módulo Doppler. Então, por isso, hoje a gente tem equipamentos de baixo custo e de altos benefícios para ser ferramenta para o exame ginecológico e para o exame gestacional. Como que no ultrassom eu não iria perceber a presença de um corpo lúteo? Talvez na palpação fique uma dúvida, principalmente que os animais, eu posso encontrar três características de corpo lúteo. Eu posso encontrar aquele animal que tenha a presença de um corpo lúteo por uma figura esquemática bastante proeminente. Eu tenho aquele animal que tem um corpo lúteo pouco proeminente e eu tenho aquele animal com corpo lúteo incluso. Pelo desenho, aqui mostrando a vocês, esse é um animal que tem um corpo lúteo proeminente, que na palpação transretal facilmente seria identificado a presença dessa estrutura. Já esse segundo animal, ele teria um corpo lúteo de pequena proeminência e este animal ficaria um pouco mais difícil de ser diagnosticado em relação ao primeiro. E eu ainda posso ter a característica do terceiro corpo lúteo, que é um corpo lúteo incluso, onde ele se encontra envolvido pelo parênquima ovariano. E neste caso, a palpação transretal, aquele profissional de pouca experiência ainda no dia a dia de avaliação ginecológica poderia passar desapercebido por ele. Entretanto, na ultrassonografia, jamais. Independente do formato do corpo lúteo, a ultrassonografia te proporciona definir a presença dessa estrutura pelas imagens
que seriam visíveis. Mas, novamente, ressalto a vocês, é importante que a sua mão leve o transdutor até o ovário. Bom, não somente a presença de estrutura de corpo lúteo, o ultrassom também ele te dá um auxílio para caracterizar os folículos e principalmente o diâmetro desses folículos. E aí eu teria uma maior precisão em saber no momento da onda que esse folículo se encontra, folículos que talvez não seriam palpáveis na palpação transretal, eles já seriam identificados pelas imagens ultrassonográficas. Daí a avaliação desse ovário com a ferramenta de ultrassonografia te daria muito maior precisão ao avaliar essa estrutura. Não somente ao ovário, que eu venho sempre chamando atenção, mas principalmente também as características uterinas, pois existem inúmeras patologias que envolvem o útero, em particular os córneos uterinos, seja ele o direito ou até mesmo o esquerdo ou vice-versa. E assim, com a precisão da palpação transretal, eu não teria tanta percepção à palpação dessa possível patologia. E com a ferramenta do ultrassom, isso me daria uma maior precisão. Quando a gente chega a avaliar um animal num exame ginecológico e diagnosticá-lo com uma endometrite, é porque a situação, o tônus uterino já se encontra bastante avançado. E com o ultrassom, a gente já consegue identificar esses animais com essa patologia muito mais precocemente do que faria somente com palpação transretal. Então, hoje torna-se importante a utilização da ultrassonografia associada à palpação transretal, levando-se em conta que esse é um exame complementar, que jamais ele substituirá a palpação transretal. E sabemos que se eu tenho hoje um equipamento de ultrassom que pode ser aplicado no meu dia a dia de fazenda, eu recomendo a vocês que não precise ter os melhores equipamentos, os mais modernos da atualidade, principalmente porque o ultrassom que nós trabalhamos a campo, ele trabalha com uma frequência relativamente alta, em média 7 a 7,5 MHz, o que proporciona para a gente uma melhor resolução da imagem, possibilitando assim a gente trabalhar com equipamentos hoje de baixo custo-benefício. Ressalto a vocês que equipamentos com modalidade Doppler já é uma realidade da reprodução animal, porém não aplicável a todo e qualquer momento do exame ginecológico e até mesmo gestacional. A partir do momento que a gente fala sobre palpação transretal e a ultrassonografia, sendo importante vincular sempre as duas, uma sendo primordial e a outra sendo complementar, vale ressaltar que essa sequência é muito importante, o que faz um diferencial na especialização. Ou seja, no momento que a gente está trabalhando na pós-graduação, principalmente com a duração maior em relação a outras que a gente conhece no mercado, facilita você dar sequência, principalmente nesses diagnósticos. Uma vez que você já acompanha o exame por palpação transretal, logo na sequência você já observa o diferencial entre a palpação vinculada à ultrassonografia. Dando sequência, você já observa o diferencial entre ter o conhecimento da palpação da ultrassonografia e, logicamente, incrementando a inseminação artificial. Não somente isso, como até mesmo a inseminação artificial em tempo fixo, a transferência de embriões, a produção in vitro de embriões, tudo isso levando-se assim uma sequência. Então, você especialista, você se torna diferenciado, diferente daquele que ele vai setorizar. Olha, um ano eu aprendo a palpar, no ano seguinte eu aprendo a fazer ultrassom, daí 5 anos eu vou aprender a transferir embrião. Ótimo! Isso te garante
uma especialidade, de uma forma que você possa trabalhar na sua rotina, mas não um diferencial do mercado. E abrangendo principalmente o conhecimento prático-teórico. Sempre você aprimorando cada vez mais o seu aprendizado prático. Isso fará que você se torne diferenciado neste mercado tão competitivo que nós estamos tendo. Desde já, solicito a vocês que venham nos acompanhar nas próximas oportunidades.